Graça e paz, igreja. Cezinha, tem alguma coisa para só para dar um apoio? Queridos, eu quero iniciar a nossa mensagem com uma leitura rápida do que está ali na projeção, de identidade, desafio e escolha. Quem tem uma identidade, ele tem escolhas. Por exemplo, dentro da identidade, do instinto, digamos assim, de um cachorro, se ele não te conhecer e você chegar muito perto, ele vai fazer o quê? Ele vai morder, né? Isso, ó, o Lucas está esperto, gente. E nós, enquanto igreja, nós temos a identidade de Cristo, que nos faz aceitar desafios, tomar escolha e cumprir o ID. Essa palavrinha, aquela primeira ali, ó, que eu quero tratar com vocês, o ID. ID. ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É justamente isso que eu queria falar para você. Só que do meu texto base até no dia de hoje, existe um vácuo, um buraco de mais de 2000 anos. E a pergunta é, Tiago, como que eu vou viver esse texto em 2023? E para começar isso, eu quero apresentar para vocês 3 tipos de igreja que nós temos hoje. Ok? E conforme eu for falando, você tem a liberdade de olhar para si e pensar, Tiago, acho que eu sou mais essa. Ou, Tiago, eu sou mais essa. Tiago, eu sou essa, mas eu queria ser aquela lá. Ok? A primeira igreja que nós temos nos dias de hoje é a igreja monumento. Fala comigo, monumento. 1, 2, 3. Monumento. Essa igreja monumento, ela é uma igreja bem legal. Ela tem os ministérios funcionando certinho, redondinho. Ela é super organizada, a diaconia funciona legal, o louvor, as crianças, alguns ministérios externos. Só que nessa igreja, o pastor ele é muito mais um promotor de eventos do que um pastor. Nessa igreja, ninguém entra e ninguém sai. Porque não precisa. Ela já tem tudo rolando direitinho. É tranquilo nessa parte. Só que ela tem um problema, ela é voltada para dentro, ela é voltada para dentro de si mesmo. E ela não precisa mais de ninguém. Por isso que não precisa evangelizar. E chega uma hora que ela não precisa nem de Deus mais. Ela não precisa nem mais do Espírito Santo. Para quê? Não precisa. E aí começa a se tornar meio que um Big Brother gospel ali. Onde eu tenho que tomar cuidado para falar com meu irmão, porque vai que ele descobre o meu pecado. E aí eu tenho até vergonha de chegar e expor. Falou, cara, ora por mim, eu estou passando isso. Porque eu tenho que manter a pose. Pô, eu sou pastor, sou líder de louvor. Ou eu sou líder do ministério infantil. Eu, pecador. Eu tenho um probleminha assim, mas eu pecando? Não. E eu tenho que manter a pose, manter a pompa, a fachada. E essa igreja vai. Ela vai indo, até que ela fecha. Também nós temos, no século 21, 2023, a igreja empresa. Não tem aquelas mega churches? Tem a igreja que eu vou colocar um nome aqui, é Shopee Church. Essa igreja, ela atende consumidores da fé. Nossa, Tiago, você está pegando pesado. Consumidor. Você tem que ter mais respeito com o corpo de Cristo. Não, irmãos, eu estou falando da verdade, tá? Eu tenho respeito pelo corpo de Cristo. Deus me chamou para alimentar a ovelha, não para entreter bode. E vocês são ovelhas do bom pastor que é Jesus Cristo.
E o meu compromisso é falar a verdade para vocês, o que está na palavra. E essa igreja, os membros consomem um produto. Como assim, Tiago? Uma boa música, uma boa palestra. O pastor aqui, no caso, ele tem que ter uma visão de mercado. Ele olha para a igreja, ele olha para a sociedade e fala assim, qual é a área que está pegando? É finança? Então, beleza, eu vou começar a trazer mensagens, palestras sobre finanças. É ansiedade? Então eu vou trazer palestras, pregações sobre ansiedade, e por aí vai. Dependendo das necessidades do cliente, porque por um simples fato, nesse caso, nessa igreja, o pastor é um empresário. O púlpito é um balcão e os membros são clientes. Nessa igreja, os membros não precisam ter compromisso, porque já tem um líder de louvor que provavelmente talvez ganhe por isso. Irmãos, eu não sou contra, tá? Tem igrejas que, pela demanda de trabalho, é preciso a igreja até contratar alguém, não é isso. Mas a membresia não precisa ter compromisso, nem com a igreja, nem com Cristo. As pessoas somente vêm no culto do meio da semana e no culto do domingo, pica o cartão e volta embora. Às vezes a comunidade nem se conhece. É aquela coisa distante, aquela coisa longe. E inclusive, nessa igreja também não tem compromisso com crianças. Se você ligar a televisão e ver em algumas gravações, você vai perceber que não tem crianças na igreja. Por um simples motivo, criança não paga a conta. Só que também tem uma igreja, o nosso terceiro tipo, que é a igreja triunfante. Essa igreja é maravilhosa. Essa igreja, ela tem um monte de problema, sabe? Só que ela não desiste. Essa igreja, ela marcha, só que ela marcha de joelhos. Essa igreja, ela não se rende aos modismos da época. Ela não vai ficar se moldando para agradar, para passar a mão na cabeça do membro, para ficar alisando o fulano e ciclano. Essa igreja, ela não faz trabalhos para atingir aquele membro tal que começou a vir na igreja, porque ele é alguém influente na sociedade, ou porque ele ganha muito dinheiro. Não. Essa igreja, ela é fiel à palavra, ela fica apenas com a palavra e ponto final. Ela é fiel com aquilo que Deus tem para o teu povo. E essa igreja tem um desejo ardente pela palavra, tanto do pastor que prega, quanto das pessoas. Não é qualquer um que prega nessa igreja. É uma pessoa que tem compromisso. E essa igreja, ela é virada para fora. Ela é totalmente virada para fora. Ela evangeliza. Ela prega a palavra. E isso, irmãos, eu estou falando pregar a palavra, não é estar com o microfone, com o terno e gravata no domingo lá no púlpito. Eu estou falando em pregar a palavra na escola, na faculdade, no trabalho, no ônibus, na fila do supermercado. Isso é um compromisso de todos. Todos, sem exceção. Essa igreja, ela evangeliza e ela discipula, ela ensina também. E no final, ela pega quem ela está discipulando, quem ele pregou a palavra, quem discipulou, e ela leva para a igreja para que seja batizado em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Só que essa igreja, ela também sofre, porque quando essa igreja ela é atuante na sociedade, ela causa uma explosão na sociedade. E essa explosão que causa na sociedade faz com que a igreja vire motivo de piadas, faz com que a igreja vire motivos de chacota. Só que essa mesma igreja que é motivo de chacota, onde o mundo ri e hoje tiram sarro da gente, essa mesma igreja vai chegar um dia que a trombeta vai tocar. E a trombeta, o som dessa trombeta vai soar em toda a terra. E num piscar de olhos, eu e você vamos ser arrebatados daqui e subiremos com Cristo para sempre na glória. E o povo que fazia piada vai falar assim, mas cadê aquele povo? Eu passei na frente da igreja lá de Macaubal e estava tudo vazio, 7 horas da noite, o louvor não estava ensaiando. Cadê aquele povo? Cadê aquele povo? E essa igreja subiu, essa igreja foi embora. Essa igreja vai ter a sua lágrima, a sua dor enxugada pelo próprio Cristo.
E não vai mais precisar de transmissão, porque nós estaremos diante daquele que é conectado e conecta tudo em todos. Não vai mais precisar de retiro, porque o próprio Senhor Jesus nos retirará daqui dessa terra, e nós ficaremos o adorando para sempre, todo sempre. Essa é a igreja triunfante. Essa igreja, ela vive o propósito de ser igreja. E você é livre para escolher qual você quer ser. Você é livre. Tem uma canção, aquela música, A Alegria Está no Coração, de quem já conheceu Jesus, né? Irmãos, tem alguma coisa melhor que conhecer Jesus? Vocês acham que tem? E se eu falar para vocês que tem uma coisa melhor? Melhor que conhecer a Jesus é você fazê-lo conhecido. Vocês gostam daquela brincadeira de o que é o que é? É legal, né? O que é o que é? Quanto mais se espalha, mais se junta. Quanto mais você espalha, mais acumula. Alguém sabe? Alguém arrisca? Começa com J, termina com Jesus. Jesus. Quanto mais você espalha de Jesus, a presença dele começa a te envolver, começa a te encher, te encher, te encher, te encher. Até que chega um ponto que você não consegue mais andar sem ele, você não consegue mais ter uma oportunidade de perder essa oportunidade, porque você quer falar de Jesus. E você entra num relacionamento tão íntimo com ele, mas tão íntimo, que começa a ser natural. E falar de Cristo, falar de Jesus, é fruto de um relacionamento com ele. E como diz Rodolfo Abrantes, um relacionamento para ser legal, ele fala um relacionamento para ser da hora, mas eu não posso falar da hora, eu falo legal então. Ele fala um relacionamento para ser legal, ele só é legal se ele é recíproco. Então, se Jesus deu a vida dele por mim, eu entrego a minha vida por ele. E quando nós entramos nesse estágio, nós entramos naquele momento em que nada mais importa. Não pesa mais fazer uma doação para a igreja, não pesa mais vir aqui estar no retiro, não pesa mais tocar, não pesa mais fazer nada, porque você está com ele, você está entregue totalmente. Irmãos, alguém aqui já se entregou totalmente num relacionamento? Totalmente, totalmente. E essa mensagem, irmãos, simples e objetiva que Deus preparou para nós, ela é urgente, porque você não vai ter outra oportunidade para pregar para a sua geração. Você não tem outra oportunidade para pregar o evangelho para a sua geração, porque no momento que a sua geração for embora, você vai embora junto. Então, é nesse momento, com esse olhar, olhando o povo de Macaubal em 2023, as pessoas que trabalham com você, que eu quero ler o texto com você. É com esse olhar, ok? Ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, em Mateus 28, 16 a 20. Vou ler com vocês. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, versículo por versículo, atenção, no verso 16, Jesus já havia morrido, ressuscitou, e aí ele tinha dado uma ordem, falou assim, vão para Galileia, porque ali eu vou completar, eu vou dar para vocês as instruções.
E aí Jesus passa 40 dias ensinando eles como haveria de ser as coisas. No verso 17, uns viram Jesus e começaram a adorá-lo, e outros duvidaram. E nesse verso 17 acontece uma coisa bem estranha, porque quando você vai estudar o texto a fundo, você percebe que não tem nada a ver. Não tem nada a ver o verso 17 com o contexto geral. Por que o autor vai colocar que duvidaram? Por quê? Já imaginou? Por um simples motivo. Nesse versículo ele mostra que eu e você, que ele entende as nossas fraquezas. Ele sabe que às vezes você duvida, sim. Às vezes você tem medo. E ele fala, eu entendo você. No 18, Jesus começa a mostrar que não é sobre nós, mas sobre ele, porque ele se aproxima. Lembra, os discípulos estão lá, mas é ele mesmo que vai e se aproxima dos discípulos. E ele se aproxima e ele chega e ele fala uma frase. E essa frase nós temos que ter muita atenção nela. Eu vou falar e você pode repetir após mim? A frase que Jesus falou? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Presta atenção, ele vai revelando sua autoridade no decorrer do seu ministério. Primeiro, ele mostra que ele tem autoridade sobre a natureza. Ele transforma a água em vinho. Ele fala para o mar e para o vento, se aquieta, e se aquieta. Depois ele mostra que ele tem autoridade para perdoar pecados. Quando os amigos descem o paralítico pela casa, pelo telhado da casa, antes de ele curar o paralítico, ele fala, seus pecados estão perdoados. Depois ele revela que ele tem autoridade para julgar as vidas humanas. Ele fala assim, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar e vou julgar toda a humanidade. E agora, ele mostra a sua autoridade total. Ele fala assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, está falando, eu tenho autoridade sobre tudo, em todos os lugares. Eu sou dono de tudo, eu tenho toda a autoridade. E ele, no verso 19, ele fala, pregue o evangelho. Mas não é só isso. Discipulem, ensine o que vocês aprenderam de mim. E isso que é o cerne do evangelho, é você fazer discípulos. Irmão, sabe o que é um discípulo? É um estudante que nunca se forma. Como que a gente vai se formar em Jesus? Como que você se forma em Deus? Ele é infinito. Quem tem uma caminhada um pouquinho mais longa no evangelho, sabe do que eu estou falando. Porque toda vez que você tem uma experiência, Deus vem e te dá outra experiência que te surpreende mais ainda. É assim. E ele fala, forme discípulos. E de onde? De todos os lugares. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele chega no verso 20, como se fosse uma receita. Como que eu vou fazer isso, Jesus? No verso 20 ele fala, ensinando a guardar aquilo que eu ensinei. Então vamos lá. Como que Jesus ensinou? Pregue, fale de Cristo. Depois, discipular, caminhar com a pessoa, estudo sobre Cristo. A nossa igreja, quando chega um membro novo, tem um catecúmeno, discipulado. Depois de um tempo, a pessoa é batizada. E ela começa a participar da ceia e tem direito de participar dos ministérios. Isso é o discipulado. E depois nós levamos essa pessoa a ela ter essa mentalidade de que ela precisa fazer discípulos também. Aí você vai lá para mim assim, pastor, legal, a mensagem, eu estou entendendo, Deus, eu entendi já. Só que isso não é para mim, isso é para o presbítero Julinho, para o pastor, para o Cezinho, para a galera do louvor, que tá. Mas para mim não, porque eu não sei, eu não consigo. Pastor, eu não tenho sabedoria. Pastor, eu não sei fazer isso, eu não tenho força para fazer, eu não consigo. Realmente, você não tem. Eu não tenho. Sabe por que nós não temos?
Porque o evangelho não é sobre mim nem sobre você. O evangelho não é sobre a sua capacidade, sobre a minha capacidade, sobre a nossa capacidade. O evangelho é sobre Cristo. Não é na sua força, não é no seu entendimento, não é na sua capacidade. Todas as vezes que você tentar fazer algo aqui na igreja, na sua força, na sua capacidade, já deu ruim, já vai dar errado. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É na força do verso 18. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que o verso 19 começa com uma palavra, portanto. Irmãos, presta atenção, a palavra portanto aqui, ela está ligando uma frase na outra. Um exemplo. Hoje passei um dia muito legal com os meus irmãos, portanto estou feliz. Entendeu? Portanto, liga uma ideia na outra. Ficou claro? Sou casado com Sinara. Portanto, sou um homem realizado. Entenderam? Nesse lugar aqui, esse portanto, ele liga. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, preguem a palavra. Quando você for pregar e você sentir medo, você sentir aquele pavor, insegurança, achar que você não é capaz, lembra, toda a autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. O que ele está querendo dizer com isso é assim, antes de você ir lá pregar, antes de você ir lá falar do amor de Deus, antes de você ir lá fazer alguma coisa, eu já estava lá. Antes de você ir lá falar do amor de Deus para uma pessoa, Deus já estava trabalhando nessa pessoa há muito tempo. Só que você só vai descobrir isso quando você der um passo. Porque isso é evangelho. No evangelho, você dá o passo e depois Deus coloca o chão. E não dá para você ter fé e medo ao mesmo tempo. Na medida que a fé entra, o medo sai. Na medida que o medo entra, a fé vai embora. Você vai ter que decidir, ou você vive pela fé, ou você vive pelo medo, a escolha é sua. Mas em nome de Jesus, você vai ser lançado fora todo o medo nessa noite para você. E você vai começar a caminhar pela fé. E você vai começar a viver todo o propósito que Deus preparou para você. Em nome de Jesus, eu sei que Deus está fazendo isso, porque senão Deus não teria trazido você aqui. Deus, Ele já está trabalhando. Irmãos, e quem faz é Deus. Sabe o que eu e você somos? Apenas mais uma engrenagemzinha no todo que Ele está fazendo. Só isso. E aí, lembra que eu falei que eu não ia? Lembra que eu falei que eu não ia enganar vocês? Que eu falei que eu ia pregar a palavra que está aqui? Porque o Espírito Santo, ele não engana ninguém. No verso 20, parte B, ele fala assim, e eis que estou com vocês até a consumação do século. Ele está fazendo uma promessa, sim ou não? É uma promessa, não é? Ele está prometendo, eu estou com você até o final dos tempos, cara. Eu não te largo, eu não te deixo. Só que essa promessa, ela é para alguém. Vocês estão entendendo o que está dentro de um contexto? Ele está falando, o que ele vem falando? Ele está falando de uma igreja e depois ele faz uma promessa. Irmão, desculpe, mas Deus não está em qualquer movimento que se diz cristão. Deus não está com qualquer pessoa que fala assim, eu gosto de Jesus, eu sou de Jesus. Não. Ele está com pessoas que têm compromisso com a palavra dele. Porque o próprio Deus não tem compromisso comigo. O próprio Deus não tem compromisso com você. Ele tem compromisso com Ele mesmo e com a palavra dele. E Ele faz essa promessa. E agora eu te pergunto, para quem que você acha que é essa promessa? É para a igreja Monumento? É para a igreja Mercados da Fé, a Shopee Church? Shopee Church ficou estranho, né? Ficou bom. Ou você acha que é para a igreja triunfante? A igreja que às vezes tem uns problemas, às vezes dá uma escorregada, mas está ali.
Para quem que você acha que é essa promessa? Queridos, não existe coisa melhor do que conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. É simples. Conheço de Cristo e faço ele conhecido. Se você não conhecesse Jesus e agora você entregasse sua vida para Jesus, você poderia contar essa experiência e já seria uma evangelização. Então eu termino dando uma aplicação só. E essa aplicação eu entrego para mim também. Invista no que é eterno. Vidas são eternas. Almas. Almas é a única coisa que você vai levar daqui para outra vida. Daqui para o céu. Isso aqui é muito bom, é muito legal. Eu queria que tivesse uns 4, 5 retiros no ano. Assim. Casa própria é legal, carro é legal, um bom emprego. E eu não estou falando que não é para você se preocupar com isso. Pelo contrário. Corra atrás. Mas o foco tem que ser naquilo que é eterno. Invista seus talentos, seus dons, seu tempo, sua força naquilo que é eterno. E a sua missão, você só vai ser feliz quando você cumprir a sua missão. A sua missão é fazer discípulos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças. Tiago, mas eu moro em Macaubal, eu não tenho vontade de sair de Macaubal, eu vou ficar lá mesmo. Tudo bem. Dentro de Macaubal tem a tribo do pessoal que joga bola, tem a tribo do pessoal que anda de bicicleta, tem a tribo do pessoal que faz dancinha no TikTok. Tem ou não tem? Não tem, né? Oi? Tem a tribo do som. Tem a tribo do pessoal que anda de cavalo, não tem? Você está vendo? Você está vendo o tamanho do campo missionário que você tem? Tem a tribo dos professores. Esse é mais chatinho, gente, mas ainda dá para evangelizar. É que eu sou professor, entendeu? Irmãos, a igreja, ser igreja é viver em movimento. Em movimento em direção ao outro. A igreja monumento, ela está fadada ao fracasso porque ela é voltada para si mesma. Você já viu algum pé de fruta comer do seu próprio fruto? Não tem como, né? Você já viu algum rio beber da sua própria água? Você já viu algum cristão saudável, que não se preocupa com outro? Talvez, irmãos, um motivo da nossa angústia, da nossa tristeza, de todas as nossas lutas, é porque nós não conseguimos olhar nada mais longe do que o nosso próprio umbigo. Querido, pense agora, onde é o seu campo missionário? O meu é na escola onde eu trabalho, nas pessoas que passam por mim pela rua. Quando eu vou tomar um café e vou pagar a conta e o cara que está me atendendo dá uma abertura para mim. Esses dias eu fui tomar um café com um colega e a moça pegou e colocou uma maquininha, meu colega só colocou o celular e pagou a conta. Eu falei, nossa, que tecnologia, hein? Aí ela falou, você viu? Aí eu pensei, é uma oportunidade, é agora. Eu falei assim, daqui a pouco vão colocar um chip na testa, é só colocar a máquina na testa, né? Ela falou, misericórdia. Eu falei, é crente, só está desviado. Irmãos, essa simplicidade, é simples. Você está no mercado, vê que uma pessoa está com uma sacolinha de pão, fala, o pão está caro, né? Se ela der uma risadinha ou ele der uma risadinha, você continua a conversa, não você para, né? Que você não pode ser chato. Essa simplicidade. Se ele falar, tá caro mesmo, né? Deus assim, então, mas você já conhece o pão da vida? Aquele que quando a gente experimenta, ele tira toda a fome.
São coisas simples, contextualizadas. A gente não precisa falar naquele linguajar gospel para tentar impressionar. Não tenta impressionar ninguém não com a nossa santidade, não. É tão simples falar do amor de Deus. É tão simples. Queridos, a minha oração é que Deus nos ajude a cumprir isso. E eu quero orar com você nesse último momento da minha mensagem. Encerro com uma música e que você possa louvar a Deus com essa música de coração aberto para cumprir o teu propósito. Por gentileza, se coloque em pé, feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. A tua igreja, Senhor, que tem medo, sim. A tua igreja, Senhor, que falha, que falhou lá atrás. Mas a tua igreja está aqui, Senhor, com o coração prostrado diante de ti, Jesus. Senhor, e nós somos incapazes de fazer a tua obra, Pai. Porque nós não temos, Senhor, a capacidade de falar, nós não temos a capacidade de pregar, nós não temos, Senhor, a força para viver isso, Senhor. Mas nós humildemente pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos visita agora, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, lança fora o medo de todos aqui que têm medo de falar de Ti, Senhor. Que nós venhamos ser, Senhor, pregadores do Teu Evangelho, abridores de olhos, Senhor. Dê aqui a cada um uma unção para pregar o Evangelho, Senhor. Seja para uma criança, seja para um idoso, um adulto, um jovem, Senhor. Nos dê essa unção, Senhor. Pai, nós não queremos mais viver na mesmice, nós queremos experimentar o novo de Deus, Senhor. Nós queremos, Senhor, realmente impactar, Senhor, as cidades de Macaubal. Nós queremos, Senhor, impactar, Senhor, todos os lugares onde nós passarmos, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Só que nós não temos capacidade, Senhor, e nós declaramos dependência total do Teu Santo Espírito, Senhor. Porque se o Senhor não fizer, nós não conseguimos, Senhor. Então eu peço, Senhor, a Tua intervenção na minha vida, Senhor, e na vida dos meus irmãos, Pai. Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu Te peço um sinal, Pai, para cada um aqui, Senhor. Coloque na mente de cada um aqui uma pessoa que está precisando ouvir falar do amor de Deus, Pai. Pai, e dê força para essa pessoa, quando acabar esse culto, mandar uma mensagem, marcar um café, marcar de se encontrar e falar do Teu amor, Pai. Pai, eu sei que o Teu Espírito Santo já está movendo, o Teu Espírito Santo já colocou essa pessoa no coração dos meus irmãos, Pai. Porque essa obra não é minha, Senhor, essa obra é Tua. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus.